Oi, tudo bem? Eu gostaria de conversar hoje um pouquinho sobre constelação com vocês. Eu tô em casa, domingo, 1º de outubro, deve ser meio-dia e meio mais ou menos. A janela tá até aberta porque tá chovendo um pouquinho, tá uma delícia lá fora, não sei se dá pra ouvir o barulhinho. Eu tô num ambiente que eu gosto muito, tem muito verde perto de mim. E eu queria conversar sobre uma dinâmica que eu realizei ontem no workshop que a gente fez de constelação familiar. A gente fez uma dinâmica, tá no meu feed, no meu story, sobre ancestralidade, né? Sobre tomar a força da ancestralidade, essa importância de tomar essa força e o que isso nos remete, sabe? Então, eu montei um pequeno, que eu chamei de altar, que é porque com alguns objetos que me lembram da minha origem, que me trazem boas memórias, uma sensação de força, né? Com algumas histórias com os meus pais, né? Com os meus irmãos, com a minha família atual, meu marido, meus filhos. Então, eu queria explicar um pouco o que eu fiz. Quem participou gostou muito. Que foi uma sugestão, não é necessário fazer, ninguém tem que fazer isso em casa. Eu não tenho um altar assim, pronto o tempo todo. Eu tenho alguns locais aqui em casa que eu tenho objetos que são importantes para mim. São memórias, são objetos afetivos, né? São, eu acho que a gente traz para o concreto quando a gente faz assim. Né? A gente pode conectar com a nossa força, com o nosso sistema, com os nossos antepassados, a qualquer momento. Né? A gente pode fechar os olhos e sentir essa força de vida que veio pra gente, né, de tão de trás e que foi passando até chegar nos nossos pais e aí veio pra gente. Mas quando a gente vai pro concreto, quando a gente olha, visualiza ou quando a gente percebe de uma forma física mesmo, fenomenológica, né, que é o propósito do campo das constelações, a gente conecta com mais facilidade. Eu acho isso, eu percebo isso ao longo desses anos todos de atendimento, eu acho uma ótima dinâmica. Então, ontem eu coloquei então numa mesa alguns objetos que eu fiz com todos os presentes uma dinâmica para cada um conectar com a sua ancestralidade, cara. Eu não vou descrever a dinâmica porque para não delongar, mas eu queria explicar sobre esses objetos. Então, o que eu coloquei? Por quê? A gente toma força de vida da nossa ancestralidade, de onde a vida veio, para a gente se sentir nutrido. Para eu sentir que eu tenho a minha vida nas mãos, né? Que eu tenho a força de vida e que a responsabilidade e as escolhas a partir de então são minhas como adulta, né? E aconteça o que acontecer, aconteceu o que aconteceu, né? Do jeito que foi uma maneira. A gente fala que na constelação foi uma maneira certa. Certo não é no sentido de certo ou errado, é no sentido de que foi isso. Né? Eu estou aqui por isso, eu estou aqui com tudo, eu estou aqui apesar de tudo. E aí o que eu decido fazer, aí é minha responsabilidade, minha escolha. Ficar lamentando que eu não tive, o que eu deixei de ter, ou como foi, não me tira do lugar. Não quero aqui invalidar nenhuma força, nenhuma dor legítima, né? De faltas que a gente tem. Nós somos pessoas comuns, filhas de pais comuns, né? Nós viemos de uma família comum, imperfeita. A nossa vida não é perfeita e não vai ser. Mas ela pode sim ser nutrida de força, de amor, de vida, que traz o cheio pra gente, a felicidade, que são momentos. A vida é repleta de momentos. Então, conectar com momentos que nos trazem força, que nos conectam com a força, é uma sabedoria, é uma ação muito boa pra gente mesmo, é acolher a gente, é nos acolhermos e é nos nutrirmos daquilo que a gente precisa, traz consciência. Então, olha só que interessante. Ontem eu coloquei aqui para vocês verem alguns objetos e explicar um pouco a importância deles, o significado. Bom, eu coloquei, acho que eu vou virar aqui que fica mais fácil. Eu gostaria que vocês visualizassem. Eu coloquei, por exemplo, que dá para ver a foto de casamento do meu papai, da minha mamãe. Sabe? Foi a partir desse sim que a minha vida começou, né? Assim, que a vida teve a chance de vir para mim. Então, essa aqui é a foto dos dois, olha que lindeza. Esse sim ao amor deles possibilitou que eu estivesse aqui hoje, né? E que eu passasse também a vida adiante e que eu construísse a minha própria família. Então, é uma coisa muito importante, é uma memória muito boa para mim. Fiquei muito feliz, eu fico muito feliz.
Então, a partir daí, eu coloquei uma foto também minha com meus irmãos, com a mamãe. É uma foto que estava até perdida e a gente conseguiu recuperar. Ela parece um desenho. Uma casa qualquer na rua, a gente estava passeando, voltando de um passeio, se eu não me engano, a mamãe me contou que a gente estava voltando do parque municipal. E aí, a mamãe e meus dois irmãos, eu, maiorzinha, o Eduardo, que é o do meio, o Alexandre, o caçulinha. E me traz uma memória ótima isso aqui, apesar de eu não lembrar de verdade desse momento, mas com o que a mamãe contou, né, com essa foto, eu criei uma ótima memória, né, e com minha família, com meus irmãos. Então eu trouxe também alguns objetos que me lembram da mamãe, por exemplo. A mamãe teve Alzheimer, ela faleceu ano passado, em novembro do ano passado. E quando ela começou o processo de Alzheimer, né, a demência já um pouco comprometedora, ela começou a fazer algumas terapias cognitivas, de estimulação cognitiva, né? Fez terapia ocupacional, diversas outras. E esse foi o primeiro trabalhinho que ela fez, né, para retardar o processo do Alzheimer, para paralisar por um tempo que a gente consegue, né? Foi um estilo. E ela amava azul. A cor preferida dela era azul. Tudo dela tinha azul. Então ela tinha que separar as pedrinhas por cores e depois montar um desenho que a terapeuta direcionava. E aí a gente vê que o azul predomina porque está em volta, né, do desenho, na moldura do desenho tem uma pétala dessa flor, né, que é azul, e eu fiquei com esse primeiro trabalhinho porque olha que interessante, é uma memória muito boa, porque o Alzheimer é muito difícil, né, não é fácil de lidar. Mas eu fiquei com a memória de algo lindo que ela fez, de uma arte, de um desenho, né? Em vez de eu ficar com a memória apenas da dor, do sofrimento, das angústias, dos momentos difíceis, que tiveram sim, claro, mas também teve muita coisa rica, muita coisa boa, muito aprendizado, né? A mamãe me ensinou muito, inclusive nesse processo. Então, olha que lindeza, né? É uma memória muito digna de quem ela foi, e isso me traz realmente alegria e me enche. Também tem um objeto que eu adoro, que tem aqui em casa, os dois ficam no escritório, aqui de casa, que é um lugar que a gente frequenta muito todo dia, eu e o Alexandre, a gente vai lá, e eu atendo online lá, né? Então esse aqui é um burrinho, tá vendo? Um burrinho de carga, que eu achei lindo, de madeira. Quando eu encontrei esse burrinho, eu lembro que eu trouxe pro papai, do interior que a gente morou, em Carangola. E por que esse burrinho é importante para mim? Por que me lembra o papai? O papai tinha uma memória, tinha um apelido de burrinho. Ele amava esse apelido. Adorava. Porque o burrinho do apelido dele não era de burrinho de burro pejorativamente, como a gente usa, não. É porque ele adorava jogar futebol, quando mais novo, com os amigos, na polícia, né, que ele foi, que ele trabalhou. E aí, parece que ele sentava o pé na canela das pessoas. Então o pessoal chamava de burrinho, como se ele estivesse dando coice, né? Mas ele adorava, porque ele era muito moleque, muito extrovertido, muito alegre, muito brincalhão. E ele gostava. Então, burrinho, ele xingava, ficava assim, burrinho é a mãe, mas no fundo ele amava. E ele amava mesmo, a gente via isso. Então, burrinho me lembra muito meu papai, com muito carinho, tá sempre perto de mim. Olha que delícia. Como é que você não vai gostar disso? Aí eu trouxe também, eu levei também uma foto, que essa foto é do Alexandre, foi a primeira foto que ele me deu. Quando a gente começou a paquerar, sair, a namorar, tava ensaiando o namoro ainda. Mas era linda, é uma foto de um dia de trabalho dele lá em Ouro Preto, quando ele, acho que ele ainda era cadete ou aspirante. Não, ele era cadete ainda. E atrás tem uma carta, não dá pra ver, né, tá apagadinha, eu já transcrevi. Uma linda carta de amor. Então foi a primeira carta de amor dele pra mim. E logo, lógico que isso aquece o meu coração. Aí eu trouxe também umas memórias, nossa, importante, né, de um momento muito, esse momento foi um momento muito especial pra gente, foi uma viagem de família, e que foi um momento muito alegre de nós quatro, eu, Alex e as meninas, e teve também uma coisa muito importante que eu coloquei, que foi um quadro que eu pedi pra fazer aqui de casa, por isso que eu vim pra cá até, por causa do quadro que fica num local estratégico, num canto da sala que eu amo, que é de passagem para nossa área privativa, ali nossa área de gourmet. Olha que delícia. Esse quadro tem 4 crianças, que são os 4 filhos que nós tivemos. E nós perdemos 2. O primeiro é o André,
antes da Ana Paula. E a segunda, a Amanda, que é gemelar com a Ana Clara. Então elas, as duas, Ana Clara e Ana Paula, escolheram quem elas seriam representadas nesse quadro. A Ana Paula escolheu este desenho para ser ela e a Ana Clara esse aqui. Então esse quadro foi pintado por um amigo querido, artista plástico, Jairo Delano, que eu imaginei eu tive essa imagem um dia numa meditação, pensando nos meus filhos, pensando, né, na minha família, e eu me senti cheia. Eu queria dar um lugar especial na minha casa para representar meus filhos, os 4, não apenas as 2 que estão aqui com a gente. E esse quadro fez isso lindamente pra gente, olha, uma bela representação também. E eu levei também, a dinâmica de ontem, olha que legal, esses 2 objetos. Isso aqui é uma panelinha, um caldeirãozinho, já desgastado demais, com o tempo todo amassadinho, que eu amo, que é de um jogo de panelinha que eu tinha. E eu amava brincar com isso. Gostava mesmo, pegava, quando a mamãe estava fazendo comidinha, enchia aqui de arroz que ela fazia, colocava nas outras panelinhas, eu só tenho esse. Colocava nas outras um pouquinho de comidinha, adorava brincar da minha casinha, organizar minha casa, montar mesa, eu adoro. Isso eu adoro fazer até hoje. Então esse aqui tem um lugar especial na minha casa, todo mundo sabe. Eu uso de açucareiro às vezes, ou de guardar alguma coisa, e fica aqui. É uma memória da minha criança. A criança que eu fui, que tá aqui dentro de mim. E esse é um brinquedo que eu gostava demais, bate-bate, não sei se ele tem outro nome, mas eu conheço como bate-bate. Não sei quem conhece, só quem é da minha geração. E ele tá até desgastado, de tanto que eu brincava com ele, olha. E eu brinco ainda com ele. Então eu representei também a minha criança, levei para essa dinâmica ontem e coloquei também esse vaso de flor que uma amiga querida, a Kátia, fez para mim. E esse vaso representa as amizades que eu conquistei ao longo da minha vida, as pessoas queridas, os amores que eu fui adquirindo, né, com as pessoas à minha volta. Então, olha que bacana, como que isso teve uma representatividade, e tudo isso tem um lugar na minha casa mesmo, que quando eu olho, me traz essa memória e eu me reconecto com essa força conscientemente, porque a gente precisa, não adianta ter ali se você não tem essa consciência. E na dinâmica que a gente fez, eu ainda coloquei um vasinho. A Kátia fez pra gente, pro grupo de ontem, uns vasinhos de flores. Olha que lindo. Vários vasinhos com florezinhas secas, tá vendo? Que no final da dinâmica, no final do grupo, as pessoas ofereceram uma para as outras pela dinâmica que a gente fez na ancestralidade, que foi em dupla. Então, cada um da dupla oferecia pro outro como se fosse um presente da ancestralidade pro outro. E aí dentro eu coloquei uma frase, tá vendo? Nesses cabinhos das flores eu fiz uma frase e para cada um saiu uma frase sistêmica que falou fundo ao coração de cada um. Por exemplo, eu vou ler para vocês a frase desse aqui, que foram várias frases, nenhuma se repete. Essa aqui é assim: agora eu vou para o meu lugar. Que é uma maneira linda da gente seguir a vida no nosso lugar. Apenas no nosso lugar de origem, né, no nosso sistema, eu consigo, e no sistema atual, né, na nossa vida, eu consigo me nutrir daquilo que eu preciso e realmente ter força para realizar os meus propósitos. Teve outras coisas que faltou, eu queria ter levado, muitas coisas, mas eram muitas coisas. Eu pretendo fazer outras dinâmicas dessa forma, representando outras coisas, representando momentos na vida, representando as profissões, as pessoas importantes que passaram para nossa vida, memórias, por exemplo, de viagens, que são conquistas, né? São momentos vividos muito importantes. Eu queria ter levado também para minha criança uma coisa que eu tenho aqui em casa, que é esse aqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Eu chamo de catita. Não sei, mas acho que é 5 Marias também. Não sei quem conhece, já viu? São umas catitazinhas mesmo, secas. E eu brincava muito com isso com as minhas primas. De jogar pra cima e pegar. Isso eu brincava demais, eu amava. Eu tenho aqui, de vez em quando eu brinco, eu tentei ensinar para as minhas filhas, quando elas eram menores, mas elas chegaram a brincar comigo um pouquinho, mas acho que elas nem lembram. E essas catitas, essas 5 Marias, me trazem memória muito, muito rica da minha infância, da minha história. Principalmente com as minhas primas. Eu brincava muito com as minhas primas gêmeas, a Margarete e a Magda, e Ana Márcia, Ana Célia, algumas amigas, algumas vizinhas. Então, olha, que lindeza. E eu vou fazer um outro vídeo para falar um pouco sobre a importância dessa memória com a nossa criança, para abrir esse mês,
né? A gente acolher a nossa criança, essa importância de alimentar a nossa criança, ok?